Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 33 até o 38. Lucas 5, de 33 a 38. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Esse texto diz: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Se você puder, repita comigo essa frase: naqueles dias, eles vão jejuar. Só mais uma vez a última parte: eles vão jejuar. Verso 36, também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Talvez nenhum texto do Novo Testamento reúna tanta informação sobre o jejum como esse texto reúne. O Senhor Jesus é indagado sobre o assunto do jejum, mas em vez de apenas discutir o que, nosso Senhor vai abordar respostas que envolvem o quando e até mesmo nas entrelinhas o porquê jejuar. É importante que a gente considere, antes de mais nada, que todas as vezes que Jesus fez uso da alegoria do noivo, em todos os evangelhos, em todas as suas parábolas, todas as vezes, sem exceção, ele o fez para falar de si mesmo. Então, nosso Senhor já começa pontuando com clareza algo sobre o jejum para o nosso tempo. Antes de entrar nesse departamento, eu queria que a gente pensasse um pouco só na dinâmica, né? O que significa essas pessoas chegarem para Jesus? É os discípulos de João, uma referência a João Batista, frequentemente jejuam e fazem orações. Os fariseus, o mesmo. Os fariseus, nós sabemos que jejuavam 2 vezes por semana. Em Lucas 18, Jesus fala de um fariseu orando no templo, batendo no peito, se orgulhando de jejuar 2 vezes por semana. Jesus não está dizendo que aquilo era exclusividade daquele fariseu. A tradição aponta que todos os fariseus, o movimento todo, jejuavam às segundas e às quintas-feiras. Tanto que a Didaquê, o mais antigo documento de catecismo cristão da história da igreja, orientava os discípulos a não jejuarem nos mesmos dias que os hipócritas. Então, eles observavam as quartas e sextas-feiras. Esse documento fez John Wesley, grande avivalista, resgatar a prática de 2 dias por semana de jejum. Aliás, Wesley não ordenava ninguém ao pastorado que não jejuasse às quartas e sextas-feiras. Ele dizia: isso não é mandamento para todo mundo, mas é regra para os filhos. E nós nunca vemos em nenhum lugar da história o avivamento sendo trabalhado, manifestado, sem que o mesmo caminho que o pavimento esteja presente, que envolve sempre arrependimento, santificação, oração e jejum. Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo que as pessoas, ao abordarem, Jesus, estão dizendo: olha, os grupos aí estão jejuando, só que os seus discípulos comem e bebem. Você acha que eles estavam elogiando Jesus ou os discípulos? É claro que não. Tenta imaginar a cena de alguém chegando, um pai, uma mãe ou os dois juntos, e fazendo o seguinte comentário: os filhos de fulano são a benção, os filhos de ciclano conhecem limite, os de Beltrano se comportam, mas os seus, o que é que estaria por trás de mais os seus? Não apenas uma crítica ao comportamento dos filhos, mas uma tentativa de responsabilizar os pais pelo mau comportamento dos filhos. Naquela época, quando se criticava o discípulo, já estava atacando o mestre. Mas quando fazia isso diretamente ao mestre, é evidente que eles estão disparando contra Jesus e não só contra os discípulos. É nesse momento que Nosso Senhor usa uma alegoria cultural que para eles não era nem um pouco difícil de entender. O jejum sempre esteve associado ao arrependimento, à aflição da alma, ao luto. Então ele diz: numa hora de festa, os convidados estão lá para celebrar, e eles não vão jejuar, porque o noivo está presente. E é aí que nós precisamos entender que, ao usar essa ilustração, Jesus está dizendo para quando seria o jejum. Ele diz: quando o noivo for tirado, ele não está fazendo menção dos 3 dias de ausência entre morte e ressurreição. Ele está dizendo: a partir do momento que ele fosse assunto aos céus, durante todo o período da sua ausência, até o dia do seu bendito e glorioso retorno, os seus discípulos iriam jejuar. Isso responde uma pergunta que é meu primeiro tópico: o jejum é para hoje? Evidentemente que sim.
Durante muito tempo eu dizia às pessoas, porque você não encontra no Novo Testamento uma ordenança, um imperativo para o jejum. Você tem lá vigiai, tem orai, mas não tem jejuai. Então durante muito tempo eu equivocadamente dizia, gente, se não tem uma ordem, ninguém é obrigado a fazer. Mas para encorajar o povo, mesmo entre aspas, sem ser obrigado, que é o que eu acreditava na época, eu simplesmente dizia, mas só quem jejua vai acessar certas manifestações do sobrenatural, que quem não jejua não chega lá. Um dos exemplos que eu dava, quando os discípulos perguntam para Jesus, por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino que o pai trouxe? E nosso Senhor responde, essa casta não sai a não ser por meio de jejum. Então dizia, os que jejuam vão ter experiências, quem não jejua não tem. Então, se você acha que tinha que fazer só por obrigação, eu faço por uma motivação, eu quero o sobrenatural. E aliás, nesse mês nós vamos seguir a toada, provocando vocês a respeito de vivermos numa dimensão muito mais profunda do sobrenatural. Mas em janeiro de 2022, Deus me chamou, num desses períodos de jejum que eu tenho feito, a estudar sobre jejum como nunca antes. E eu analisei profundamente cada texto das Escrituras, fui ler tudo que podia, não só sobre a teologia, fisiologia do jejum, eu estava mergulhado nisso. Um dia, isso não era a frequência diária, eu lembro que eu marquei exatamente o momento em que eu comecei a estudar e tomar notas e parei. Eu fiquei 18 horas mergulhado em cima das escrituras, dos materiais. Eu fiz isso ao longo de 40 dias. Foi nesse tempo que eu escrevi o livro A Cultura do Jejum. E eu saí de um artigo que durante anos era tudo que eu tinha conseguido entender sobre jejum para um livro de 270 páginas. Porque Deus foi abrindo a minha mente. E naquele dia, especificamente esse que eu passei um longo tempo, o Espírito Santo começou a me confrontar. Quer dizer, durante anos você tem dito às pessoas que se não jejuar, está tudo bem. O que você está dizendo não é pecado, não é obrigação. Então quem quer mais vem, quem não quer fica à vontade. E o Senhor me disse, considera Mateus capítulo 6. Parte do ensino de Jesus no Sermão do Monte. Ele fala sobre 3 coisas que os antigos chamavam do cordão de 3 dobras. Nosso Senhor ensina sobre esmola, sobre oração e sobre jejum. O que era o cordão de 3 dobras na mente de crentes de muito tempo atrás? Eles diziam, nós não apenas vamos orar e jejuar, mas a comida que não comemos será colocada na mesa de quem não tem. E eles combinavam essas coisas. Jesus não ensinou sobre as 3 coisas em conjunto aleatoriamente. Ele fazia tudo com um propósito. Então naquela hora o Espírito Santo me questionou. Se um crente que você pastoreou por 20, 30 anos dissesse que deu uma ou nenhuma esmola em todo esse tempo, você o consideraria um cristão espiritualmente saudável? Eu falei, de jeito nenhum. O Senhor me disse, por que não? Eu falei, porque a esmola tem que ser parte de uma prática, não pode ser algo tão esporádico ou nunca ser feito. E diz, e se o mesmo crente dissesse que nunca orou uma vez só, para você estaria tudo bem? Eu falei, de jeito nenhum. Oração tem que ser parte de uma conduta recorrente. Não tem como trabalhar isso de outra forma e dizer que a pessoa é saudável. O Senhor me disse, pois é, mas eu ensino sobre o jejum em conjunto com as 2 coisas. E para você, está tudo bem dizer que